A paz do Senhor, grupo dos leitores da Bíblia Sagrada, professores da EBD e também os alunos e todos os amantes das Escrituras Sagradas. Vamos ler os 3 versículos da leitura diária, que é da última lição de 2024, que lemos no domingo que passou. As promessas de Deus são infalíveis. O versículo da quinta-feira é Apocalipse capítulo 13, verso 8. O versículo da sexta-feira é 1 Coríntios capítulo 15, verso 54. E o do sábado, que é hoje, é 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Apocalipse 13 e 8 diz assim: E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Meus irmãos, então, o plano da morte de Cristo, o plano de Cristo para a salvação não era de 2000 anos passados, mas era desde antes da fundação do mundo. Já tinha esse plano, Deus tinha esse projeto, vamos dizer assim, e por isso nós temos uma esperança que se cumpra e vai se cumprir a vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja, porque é um plano, vamos dizer assim, para nós de hoje, antigo, muito antigo, mas para Deus, Milano é como um dia, e um dia é como Milano, então, para Deus é tudo como se fosse feito agora. Esse é o plano de salvação de muitos que adoram, mesmo não conhecendo a Cristo, não conheceram a Cristo fisicamente, e outros que ainda adorarão, porque o plano é desde a fundação do mundo. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54, vamos ver o que disse, então, o apóstolo Paulo sobre este plano de salvação, este plano, esta promessa de Deus, as promessas de Deus são infalíveis. 1 Coríntios 15 e 54 diz assim: E quanto a isto que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Meus irmãos, para quem não acredita em Jesus, a morte de Cristo até hoje foi uma derrota. Mas para quem acredita, estamos esperando esta promessa, que as promessas de Deus são infalíveis, que um dia Cristo aparecerá para arrebatar a sua igreja e cumprir-se-á esta palavra que foi tragada a morte com a grande vitória. Que isso já aconteceu para quem crê em Jesus lá no domingo, quando Cristo ressuscitou dos mortos. Então, para quem acredita, já aconteceu, e para quem não acredita, até hoje ainda vai acontecer, logo em seguida, quando Cristo arrebatar a sua igreja, e depois, então, da grande tribulação, muitos vão ter que acreditar, porque Cristo, ele vai tragar a morte através da grande vitória. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12, que é o versículo para hoje, as promessas infalíveis de conhecer Deus como ele nos conhece. As promessas infalíveis. Nós não conhecemos. Eu não conheço o Deus Todo-Poderoso. Eu não conheço a Cristo até hoje, vamos dizer assim, face a face, mas há uma promessa deste conhecimento. 1 Coríntios capítulo 13 e verso 12. Vamos ver o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 13 e verso 12. Então, porque agora vemos por espelho em enigma,
mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Essa é uma grande vitória, é uma grande esperança do crente em Jesus Cristo, que lemos a Bíblia Sagrada, que participamos de uma igreja aqui na terra, que oramos, que jejuamos, que dizimamos e que ofertamos. Um dia nós conheceremos esse nosso Cristo, porque hoje nós vimos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Deus, ele nos conhece por dentro e por fora. Deus, ele nos conhece até o nosso pensamento, o nosso coração. Ele conhece tudo de nós, mas nós só conhecemos ainda, mesmo aqueles que crerem, que acreditam, que têm esperança, nós conhecemos por espelho, por enigma, mas um dia viremos face a face e conheceremos como de Deus somos conhecidos. Um grande abraço a todos, um bom final de semana na paz do Senhor Jesus Cristo. Todos estão convidados para o grande culto de escola dominical de domingo pela manhã, aonde iniciaremos uma nova lição em defesa, um novo trimestre, em defesa da fé cristã. Estudaremos nesse trimestre e vamos tentar entender quais são as heresias que são pregadas hoje, que são faladas em muitas igrejas, em muitas denominações e até mesmo dentro do nosso povo. Muitos falam heresia e inventam coisas e deixam a Bíblia de lado. Mas nesse trimestre nós vamos desvendar alguns assuntos sobre isto e estaremos esperando todos aqueles que quiserem aprender na escola bíblica dominical, todos os domingos. Deus abençoe a todos, um abraço em nome de Jesus Cristo.